A animação não é cinema. Essa frase já foi dita inúmeras vezes, por inúmeras pessoas diferentes. Mas a verdade é que desde que o cinema é conhecido no mundo, as animações começaram a ser feitas. Para vocês terem noção, o primeiro desenho animado do mundo foi feito no ano de 1908, lá na França. Isso foi somente algumas décadas depois do primeiro filme ter sido lançado. Desde lá os desenhos animados vêm evoluindo, e em sua maioria carregam mensagens tão únicas que deixam a maioria dos filmes que são produzidos hoje em dia com inveja. E no vídeo de hoje eu vou trazer algo diferente aqui no canal, porque eu passei os últimos meses admirando um trabalho feito com tanto carinho que eu precisava fazer um vídeo só disso. Um estúdio japonês que é capaz de fazer mágica através dos seus desenhos. Filmes inteiros que são capazes de te divertir, te fazer chorar e se aterrorizar como nenhum outro filme é capaz. Senhoras e senhores, no vídeo de hoje eu tenho a honra de apresentar pra vocês a história do famoso Estúdio Ghibli nos filmes e explicar como que esses caras são capazes de criar artes tão magníficas. Então se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no meu canal que toda semana tem vídeo novo. Meu nome é Murilo Kafa e você tá no Por Trás das Câmeras. Antes de começar a contar a história do Estúdio Ghibli, nós precisamos entender quem é Hayao Miyazaki. Nascido em 5 de janeiro de 1941, em Tóquio, Miyazaki enfrentou dificuldades na infância. Sua família tinha um negócio onde eles fabricavam os lemes dos caças japoneses na Segunda Guerra Mundial. E apesar de viver em uma família com boas condições financeiras, eles tiveram que deixar a cidade onde viviam por conta de bombardeios nas terras japonesas. Por conta disso, sua mãe sofreu com uma tuberculose vertebral e passou o resto da sua vida debilitada recebendo cuidados médicos. Isso marcou Miyazaki para sempre. Com certeza influenciou na sua visão sobre as guerras que o mundo estava enfrentando. Bom, desde criança Miyazaki queria desenhar mangás, e seu grande sonho era trabalhar com isso. Mas ele não levava muito jeito, principalmente para desenhar pessoas. Ele preferia desenhar aviões e navios de guerra. Então o cara se esforçou e foi começando a evoluir na sua técnica. Em 1963, Miyazaki finalmente ingressou no seu primeiro emprego como animador intermediário na empresa Toei Animation, que é uma gigante japonesa com vários grandes trabalhos. Miyazaki trabalhou por 8 anos na Toei e depois se mandou. Trabalhou na Production, na Nippon Animation, na Topcraft, até fundar em 85 o gigantesco estúdio Ghibli. Rapaziada, esse estúdio fez um sucesso colossal que quebrou todas as barreiras do Japão. Recentemente entrou até na moda você pedir pro ChatGPT criar uma imagem no formato do estúdio Ghibli, onde muita gente lotou o Instagram com esse tipo de foto. Bom, o estúdio possui 24 filmes no total, onde eu obviamente não vou falar de todos, mas eu assisti horas e horas desses filmes, e nesse vídeo eu vou te mostrar os meus 5 filmes prediletos desses que eu assisti. Eu realmente espero que isso sirva para que você conheça o trabalho magnífico desses caras. Então, bora pro vídeo. Castelo Animado foi o primeiro filme que eu assisti do estúdio Ghibli, e por incrível que pareça é meu favorito. Ele serviu como porta de entrada para eu assistir os outros filmes daqui, e para quem nunca assistiu nada desse estúdio, é um excelente começo. Dirigido por Hayao Miyazaki, o filme é baseado no livro homônimo da escritora britânica Diana Wynne Jones. A história gira em torno de Sophie, uma jovem tímida que trabalha em uma chapelaria. Sua vida muda drasticamente quando ela é amaldiçoada por uma bruxa invejosa. Acontece que ela é transformada em uma senhora de idade. Desesperada para quebrar essa maldição, Sophie parte em uma jornada que a leva ao enigmático e mágico Castelo Animado, onde ela conhece Hall, o dono do castelo. E esse cara é um mago muito poderoso e extremamente vaidoso, mas ele carrega consigo um medo e evita se envolver na guerra que assola o reino. Bom, enquanto Sophie se adapta à nova aparência, ela começa a influenciar a vida de Hall e dos outros habitantes daquele castelo, já que o lugar do mágico era extremamente desorganizado. E rapaziada, apesar de parecer uma simples animação, o estúdio Ghibli sempre faz questão de trazer mensagens muito fortes em cada um de seus filmes. Um dos temas mais claros desse filme é obviamente a crítica à guerra. Miyazaki mostra como os conflitos armados são destrutivos, desumanos e muitas vezes sem sentido. E uma outra questão interessante que a gente vê nesse filme é o amadurecimento e o envelhecimento da personagem principal como algo libertador. Sophie era uma pessoa extremamente introvertida quando ela estava na sua casa e na chapelaria. E depois que ela foi enfeitiçada e envelheceu, ela deu as caras pro mundo, com uma coragem absurda, indo atrás dos seus objetivos. Esse filme foi um enorme sucesso de bilheteria e rendeu uma indicação ao Oscar de melhor animação, se consolidando como um dos melhores filmes do estúdio. Enfim, A Viagem de Chihiro talvez seja o filme mais conhecido dos caras, e a história acompanha Chihiro, uma menina de 10 anos que está se mudando com os pais para uma nova cidade. E durante esse trajeto eles encontram um túnel misterioso que a leva para o mundo mágico. Lá seus pais são transformados em porcos, após comerem comida destinada aos espíritos,
e Chihiro se vê sozinha em um lugar estranho, habitado por deuses, monstros e criaturas mágicas. Para sobreviver e tentar salvar os pais, Chihiro consegue um emprego em uma casa de banho comandada pela bruxa Yubaba, que rouba os nomes de seus empregados como forma de controle. Chihiro tem seu nome trocado para Sen e, com a ajuda de Haku, um misterioso jovem em forma de dragão, ela começa uma jornada de amadurecimento, coragem e descoberta. Ao longo do filme, Chihiro aprende a trabalhar duro, a agir com compaixão e a confiar em si mesma, e no final ela consegue quebrar a maldição dos pais. Ela recupera o seu nome verdadeiro e consegue finalmente voltar ao mundo real, transformada emocionalmente pela experiência. Rapaziada, esse filme também carrega mensagens muito fortes por trás dessas animações. Assim como em Castelo Animado, a jornada de amadurecimento da personagem principal é um dos pontos mais importantes. Chihiro começa o filme como uma menina mimada, insegura e dependente dos pais, e ao ser forçada a enfrentar um mundo hostil e mágico sozinha, ela cresce, aprende a trabalhar e a tomar decisões, e principalmente confiar em si mesma. E por mais que isso possa parecer bobo, é muito fácil da gente se identificar sendo qualquer pessoa. Todo mundo já sentiu medo, mas teve que dar um passo sozinho, sem a ajuda dos pais. E algumas pessoas infelizmente têm que fazer isso muito cedo, como é o caso da Chihiro. Miyazaki mostra nesse filme o valor do trabalho árduo e da humildade, como ferramentas de transformação. E ao se tornar empregada na casa de banhos, Chihiro aprende que o esforço e a dedicação moldam o caráter. E uma curiosidade que eu descobri pesquisando sobre esse filme é que ele é o filme mais popular do Japão e também é ganhador do Oscar de melhor animação. Enfim, Meu Amigo Totoro é outra grande obra-prima do estúdio Ghibli. A história se passa no Japão rural nos anos 50 e acompanha duas irmãs, Satsuki e Mei, que se mudam com o pai para uma casa no campo para ficarem mais perto do hospital onde a sua mãe está internada. Enquanto exploram os arredores da nova casa, Mei encontra uma criatura mágica e fofa, o enorme e peludo Totoro, que basicamente é um espírito da floresta. Totoro não fala muito, mas transmite calma, acolhimento e um tipo de sabedoria silenciosa. Ele se torna amigo e protetor daquelas meninas, aparecendo em momentos de necessidade. A história não tem vilões ou grandes reviravoltas, mas é uma celebração da infância, da natureza e da imaginação. E a mensagem por trás desse filme tem um teor um pouco diferente dos outros. Ele passa um ar de valorização à natureza através de Totoro, já que ele representa os espíritos da floresta, da terra, que é algo profundamente ligado à cultura japonesa. A terra deve ser respeitada e protegida. Isso é sagrado ao povo japonês, coisa que devia ser para o nosso povo também. O filme também explora a irmandade como um laço único, que mesmo diante de uma dor, as irmãs se mantêm unidas, mostrando para o público que é muito importante valorizar esse laço entre os irmãos. Bom, o próximo filme da lista é Porco Rosso, o último herói romântico. Talvez esse seja o filme menos conhecido dessa lista, mas pra mim pelo menos ele é um dos melhores. O filme se passa na década de 20, no período entre as guerras, e acompanha Marco Pago, um ex-herói da aviação italiana que após um evento misterioso é amaldiçoado e transformado em um porco. Daí seu apelido Porco Rosso. Vivendo de forma isolada em uma ilha no mar Adriático, Marco trabalha agora como caçador de recompensas, perseguindo piratas aéreos com seu icônico hidroavião vermelho, e ganhando muito dinheiro por causa disso também. Bom, esse cara é cínico, sarcástico, mas ainda possui um forte senso de justiça. E a história ganha força quando o Marco entra em um conflito com um piloto americano bem desgraçado chamado Curtis, e seu avião acaba sendo destruído. Para consertar ele, Marco viaja até Milão e conhece Fio, uma jovem engenheira talentosa que o ajuda tanto com a aeronave quanto com seu lado emocional. E ao longo da narrativa, temas como amor, honra, identidade, trauma de guerra surgem com sutileza e profundidade. E apesar de parecer um filme de aventura leve, Porco Rosso é uma das obras mais melancólicas e políticas de Miyazaki, e realmente carrega mensagens bem fortes. Começando com o próprio Marco, já que a maldição que transformou em porco é simbólica, representa o desgosto que Marco sente por si mesmo, pelo que ele viu e pelo que ele viveu na guerra. A jornada emocional do filme é sobre recuperar a fé que ele tem em si mesmo. Marco é um veterano da Primeira Guerra Mundial que perdeu amigos e ideais. Ao se tornar um porco, ele literalmente renuncia à sua humanidade, como uma forma de punição ou fuga de algum trauma. E isso é bem pesado, rapaziada. Quando a gente para pra analisar as camadas desses desenhos, a gente descobre muita coisa triste por trás. E um outro ponto muito importante que também é presente em seus filmes são os personagens femininos muito fortes. E aqui não é diferente. Fio representa uma nova geração. Ela é inteligente, corajosa e determinada, mesmo em um mundo dominado por homens. E sobre a parte política, Miyazaki aqui também traz fortes mensagens. Há críticas claras ao fascismo italiano, principalmente quando Marco se recusa a servir qualquer governo dizendo: "Eu prefiro ser um porco do que um fascista", deixando claro qual que é a mensagem do filme nesse aspecto. Esse filme é uma poesia visual sobre trauma, liberdade, amor e dignidade. Um filme de ação que esconde por trás das nuvens e aviões uma poderosa reflexão sobre o ser humano em um mundo que perdeu completamente a razão. E se você tá gostando do vídeo até aqui, deixa um like, se inscreve no meu canal e aproveita para me seguir aqui também no meu Instagram, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Enfim, para finalizar a lista, vamos falar sobre um dos filmes mais tristes e chocantes de todos os tempos:
Apesar dos outros filmes aqui da lista serem todos bonitinhos e positivos, tá na hora de falar sobre uma animação devastadora: Túmulo dos Vagalumes. Diferente das outras obras do estúdio, esse filme não é uma fantasia ou um conto mágico. É um retrato brutal e realista das consequências de uma guerra. A história se passa nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial lá no Japão, e acompanha dois irmãos, Seita, um adolescente de 14 anos e sua irmãzinha de 4 anos, Setsuko. E após o bombardeio de Kobe, eles perdem a mãe e são forçados a sobreviver sozinhos em um país devastado pela guerra, fome e abandono. Bom, inicialmente os dois tentam viver com uma tia, mas acabam sendo maltratados e decidem morar em um abrigo improvisado. Só que tudo piora com a escassez de comida, a solidão, o descaso social e a desnutrição. Esse filme ele é bem chocante, inclusive já começa com a morte de Seita, deixando claro que vai ser uma história triste. E o filme inteiro é contado em flashbacks, mostrando como tudo desmoronou. Rapaziada, esse filme é uma crítica clara à guerra e aos conflitos ao redor do mundo que só destruíram mais vidas. O filme mostra que em tempos de guerra as principais vítimas não são os soldados, mas sim os inocentes, especialmente as crianças. A tragédia de Seita e Setsuko simboliza uma geração inteira que sofreu em silêncio. Apesar de tudo, o filme ainda esconde uma mensagem simbólica mais uma vez sobre os laços fortes entre os irmãos, duas crianças sozinhas no meio da guerra. O filme, além disso, denuncia a frieza com que a sociedade trata as pessoas vulneráveis em tempos de crise. Mesmo os japoneses sobreviventes da guerra ignoram o sofrimento daquelas crianças, que não tinham nada a ver com isso. E o mais triste de tudo é que o filme foi baseado em fatos reais. Ele é adaptado do livro semi-autobiográfico de Yayuki Nozaka, que perdeu sua irmã mais nova na guerra e se culpava muito por isso. Ele escreveu a obra como uma forma de se expressar e quem sabe aliviar os sentimentos que o perseguiam. Esse filme não é apenas um filme, ele é uma experiência emocional que escancara a crueldade da guerra e a fragilidade da vida. Uma obra-prima que com delicadeza e brutalidade nos faz refletir sobre a humanidade, abandono e o valor do amor em tempos de desespero. Rapaziada, para quem tiver interesse em assistir esses filmes, eles estão todos na Netflix. Eu espero de verdade que com esse vídeo vocês tenham a curiosidade de procurar essas obras magníficas, porque apesar do Estúdio Ghibli ser muito conhecido, ainda tem muita gente que precisa conhecer essas grandes obras de arte. E bom, rapaziada, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Eu peço muito para que vocês deixem um like, se inscrevam aqui no meu canal e principalmente que deixem um comentário aqui embaixo. Além disso, eu vou deixar o arroba do meu Instagram aqui embaixo caso vocês queiram me seguir em alguma outra rede social. Então é isso, a gente se vê numa próxima. Valeu!